Boa noite. Boa noite. Nós estamos gratos a Deus por ter nos trazido aqui, nos ter dado saúde, nos ter dado condições físicas de estarmos aqui nesta noite, não é? Nós temos estudado todas as quartas-feiras o livro de Salmos e hoje nós vamos olhar para o Salmo 66. Não se sabe quem escreveu esse salmo, apesar que alguns acham que quem o escreveu foi o rei Davi, e alguns até dizem que tem muitas características da maneira como o rei Davi escreveu os outros salmos, que pode ter sido ele quem o escreveu. E esse salmo ele faz um convite para celebrarmos a grandeza de Deus. E ele começa o versículo 1 dizendo: aclamem a Deus todos os habitantes da terra. O salmista aqui, ele está chamando todas as pessoas, de qualquer lugar, onde a pessoa esteja morando, esteja vivendo, para louvar a Deus. Então todos indistintamente, porque todos nós, seres humanos, fomos criados por Deus. Nem todos, como nós vimos, são filhos de Deus, por direito aos céus, mas todos nós fomos criados por Deus, e eu já comentei aqui, não sei se foi na outra quarta-feira, de que mesmo aquelas pessoas que não conhecem a Deus, elas compõem, elas escrevem, elas cantam em louvor a Deus, mesmo não sabendo que estão louvando a Deus, não é? Então é isso que o salmista está dizendo. E no versículo 2, ele diz: cantem a glória de seu nome, anunciem ao mundo quão glorioso ele é. Aqui o salmista está dizendo sobre a essência, que a essência do louvor está fixado no nome de Deus. Quando pensamos que está fixado no nome de Deus, está dizendo que tudo o que Deus é, e tudo o que Deus fez, e tudo que Deus fará. Então, devemos cantar glória ao nome dele, porque tudo é dele, tudo é ele que faz. Se nós formos olhar para nós mesmos, vamos ver que tudo que foi construído, tudo que foi feito, toda a beleza arquitetônica, tudo que o homem faz, produz por causa de Deus, por causa daquele que Deus é e por causa daquele que Deus tem feito no ser humano. Nós dependemos dele em tudo, por isso que nós devemos cantar a glória do nome dele. E aqui também está falando sobre o caráter desse louvor, que o caráter desse louvor é glorioso, o texto nos mostra. Por isso que está dito aqui: anunciem ao mundo quão glorioso ele é. O caráter de Deus deve ser cantado de tal maneira que nós o enxerguemos quão glorioso Deus é, que o texto está dizendo. E quando a gente chega então, o que é isso que nós estamos dizendo aqui? O caráter desse louvor é glorioso. O que é isso? O versículo 3 nos diz: digam a Deus como são notáveis os teus feitos. Teus inimigos rastejam diante do teu grande poder. Tudo que há na terra te adorará, cantará louvores a ti e anunciará teu nome em cânticos. Essa glória de Deus, ela tem conotações de importância. Se você percebeu nesses dois versículos,
que nós acabamos de ler. Tem as conotações de importância, de dignidade, de magnificência, de beleza, mostrando tudo que Deus fez é algo notável, chama atenção. Nós temos que olhar, nós ficamos embevecidos diante dos feitos do nosso Deus. Nesse tempo de frio e muito seco, no entardecer, eu não sei se os irmãos já observaram, quando o sol está indo embora, a gente percebe um vermelhidão e às vezes várias conotações de vermelho. Aquilo chama a nossa atenção. A primeira vez que eu percebi isso, agora recentemente, eu estava lá em Goiás, quando fui com a Marlene por causa da mãe dela. Coisa impressionante. Nós estávamos viajando, já à tardezinha, aquele vermelho impressionante. São feitos de Deus. O sol foi Deus quem o criou. Ele produz isso para mostrar o quanto Deus é glorioso. Então, existe essa beleza. A adoração que devemos à glória de Deus, ela deve ser exuberante, jamais indiferente. Ela deve ser atraente e não desagradável. Ela deve ser impressionante e não sentimental. Ela deve ser brilhante, mas não descuidada. A gente tem que olhar para a glória de Deus e ver como Deus é, através dos feitos das mãos desse próprio Deus. O versículo 5 nos diz: venham e vejam as obras de Deus. Aqui o salmista está convidando: venham, enxerguem, vejam as obras de Deus. Que feitos notáveis ele realiza em favor de quem? Em nosso favor, em favor das pessoas. Então, esta glória, ela aponta para a pessoa de Deus, não para os falantes, não para aquelas pessoas que elas chamam a glória para si mesmas, que fala daquilo que elas fizeram. Elas querem glória, mas aqui está nos convidando para nós vermos a glória de Deus, as obras de Deus, os feitos notáveis que Ele realiza em nosso favor. O texto está dizendo. Então, aqui está de acordo com o grande objetivo da glória de Deus. É a busca de ser tão gloriosa quanto aquele a quem louva. Quando nós louvamos, nós estamos manifestando esta glória de Deus. Portanto, a adoração, ela nunca é trivial, ela nunca deve ser pretensiosa, desviando do seu objetivo. O objetivo é Deus, não aquilo que é passageiro, não aquilo que tem a pretensão de querer que a glória seja tua. Sabe, amados irmãos, na glória de Deus não existe nada mais evangelístico, não existe nada que ganhe mais o mundo do que a adoração gloriosa a Deus. Quando nós adoramos a Deus, nós atraímos pessoas para a glória de Deus, para elas conhecerem a Deus, para elas entenderem que diante da glória de Deus, nós nos sentimos pequenos, como aconteceu com Moisés diante da sarça, que ela ardia, mas não era consumida. A glória de Deus estava sendo manifestada ali. E por esse motivo foi que Moisés entendeu que Deus era o grande, o poderoso, aquele que poderia usá-lo
para tirar o seu povo que está sofrendo lá no Egito, tirá-lo da escravidão. Então, nós devemos olhar para essa grande realidade. Nós devemos pedir a Deus para que a adoração pública nossa, como igreja do Senhor Jesus Cristo, seja somente a Ele, a Deus. Não seja trivial, que ninguém cante aqui dentro para chamar atenção para si, mas para o próprio Deus. Que nós possamos adorá-lo da maneira como Jesus declarou no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24. Pois Deus é Espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quando adoramos em espírito e em verdade, a nossa mente, todo o nosso ser está voltado inteiramente para Deus. Não está voltado para quem está do nosso lado, quem está à nossa frente ou atrás de nós, para que possa dizer, nossa, mas como esta pessoa, ela adora a Deus. Não é esse o objetivo. Não é essa a razão. A razão é o próprio Deus. Agora nós vamos olhar, dentro desse salmo, que Deus muitas vezes nos trata, e parece que Ele nos trata com aspereza. Versículo 5 nos diz, venham e vejam as obras de Deus, que feitos notáveis Ele realiza em favor das pessoas. Abriu um caminho seco pelo meio do mar, e seu povo atravessou a pé. Ali nos alegramos nele. Primeiramente aqui, o salmista, ele está visualizando na história os atos poderosos de Deus na natureza em favor do seu povo. Aqui, se você percebeu, o povo atravessa a pé, está dizendo, pelo meio do mar, e para que isso acontecesse, Deus usa o vento para separar as águas do mar, para que houvesse um corredor, para que o povo pudesse atravessar. As águas poderosas, as águas profundas do Mar Vermelho, Deus abriu, e também do Rio Jordão. Lembra que a mesma coisa aconteceu numa época de cheia, muita chuva, o rio estava transbordante, e Deus abre para que o povo passe. Qual o objetivo? Para mostrar àquele povo que Deus é um Deus que os tira da aflição. Lembra que o exército de Faraó estava atrás do povo, e o povo chega diante do Mar Vermelho e não tem para onde ir. Não tem para onde ele vai. Como passar diante do mar? Então Deus, para beneficiar o seu povo, Ele abre o mar e o povo atravessa. A mesma coisa lá no Rio Jordão. A mesma coisa acontece. E aí nós olhamos aqui, abriu um caminho seco pelo meio do mar, e seu povo atravessou a pé. E aí ele termina o versículo dizendo, ali nos alegramos em quem? Em Deus. Nos alegramos nele. Então, meus amados irmãos, deixa eu olhar mais um versículo aqui para que a gente possa expandir um pouco mais essa ideia desse versículo. Êxodo 14, 21 nos diz, então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e com o forte vento do leste, o Senhor fez recuar o mar toda aquela noite, tornando o mar em terra seca, as águas se dividiram.
Coisa impressionante. Não tinha barro. O povo atravessou ali com facilidade. Eles não sujaram os pés na lama, não atolaram ali na lama. O texto está dizendo que que Deus tornou o mar em terra seca, para que o povo pudesse passar. Por isso que a alegria do povo foi em Deus. Em Deus a alegria dele. Então, meus amados, Deus é soberano. Deus é poderoso sobre toda a sua criação. Por isso que Jesus andou sobre as águas. Ele é o Senhor das águas. Foi por esse motivo que ele chamou Pedro, para Pedro também andar sobre as águas. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, Pedro andou. Mas quando Pedro começou a olhar para os lados, as dificuldades, os problemas, ele afundou. Ainda bem que Jesus estava ali e o levantou, para que ele não morresse afogado. Entende? Então, Deus é a nossa alegria, devemos nos alegrar nele. Versículo 7. Com seu grande poder, ele governa para sempre e vigia cada movimento das nações, que nenhum rebelde se levante contra ele. E eu fiquei maravilhado quando eu olhei e eu enxerguei esse versículo. Olha, eu já li a Bíblia, quantas vezes eu já li a Bíblia? Mas tem detalhes que a gente não percebe em 1, 2, 3, 10, 20 leituras. Mas de repente a gente enxerga. O Espírito Santo de Deus abre a nossa mente, esclarece para nós, ilumina a nossa mente. E aqui diz que com grande poder Deus governa para sempre. Isso quer dizer que Deus não perde o controle. Deus não perde o controle. E diz, e vigia cada movimento das nações. Eu fiquei impressionado. O que está acontecendo lá entre a Rússia e a Ucrânia, que está mais ventilado, né, pelos meios de comunicação. O que tem acontecido nos países da África que estão ali em guerra contínua. O que acontece lá no Oriente Médio. A Bíblia diz que Deus, ele governa para sempre. Ele está com o controle nas suas mãos. Ele vigia cada movimento das nações. Deus está vendo tudo o que está acontecendo. Percebendo tudo. Nós, com a nossa mente, não conseguimos compreender, nós não conseguimos enxergar o propósito de Deus atrás de tudo o que está acontecendo, mas Deus está ali, conduzindo tudo para que o propósito dele aconteça. E diz aqui, que nenhum rebelde se levante contra ele. Todas as pessoas que se levantarem contra o próprio Deus, o Deus único e verdadeiro, essa pessoa, ela vai ser disciplinada por Deus. Alguns a disciplinam, que Deus disciplina, é para que haja arrependimento, para que a pessoa se volte para Deus, reconheça que Ele verdadeiramente é Deus. E outros que não reconhecem, Deus pode dar uma disciplina que não tem retorno. Isso é possível. E a história tem mostrado isso, que é uma realidade, não é? Então, Deus exerce esse poder soberano. Versículos 8 e 9, que o mundo inteiro celebre nosso Deus e cante louvores a Ele em alta voz.
nossa vida está em suas mãos. Ele não permite que nossos pés tropecem. Que o mundo todo celebre, que o mundo todo reconheça que Deus é Deus e possa render louvores a Ele, mesmo não conhecendo quem Ele é. Às vezes vai chamar por outro nome, Supremo Arquiteto, não é? Que é um dos nomes que as pessoas usam, e outros nomes mais, para não se referir ao Deus Criador. As pessoas arrumam outros nomes, outras nomenclaturas. Para quê? Para que eles não se dobrem diante desse Deus verdadeiro. Mas, de uma forma ou de outra, as pessoas cantam. Eu me lembro que eu morava lá em Goiás, no nosso primeiro ministério, trabalhei durante 2 anos ali como pastor auxiliar, e eu me lembro de que surgiu uma música, eu não lembro agora quem é a cantora, uma cantora, e ela falava da água, do fogo, falava do vento na sua música. Era assim, mostrando a beleza dessas coisas. Mas ela, até onde eu sei, ela não conhece a Deus como Deus da vida dela, que dirige a vida dela. Ela não conhece, mas ela louvando a Deus, mesmo sem saber, não é? A nossa vida está nas mãos de Deus, e Deus, Ele cuida de nós, Ele não permite que nossos pés tropecem em termos de pecado, em termos de cair e não conseguir se levantar. O salmista diz que o justo pode cair, eu não me lembro agora, eu sou ruim para guardar número, mas muitas vezes, mas o Senhor o levanta. Ele diz, o Senhor é quem cuida de cada um de nós. O texto está sendo claro com relação a isso. Então, na história do seu povo, a glória de Deus se manifeste nestas coisas que nós estamos olhando nos versículos 8 e 9. E essa glória, e tudo isso dessa glória, é para que o mundo reconheça que Ele é Deus e possa celebrá-lo. Versículo 10. Tu nos puseste à prova, ó Deus, e nos purificaste como prata. Agora começa a aparecer que parece que Deus trata a nós com aspereza, não é? Quando nós confundimos de quem deve ser a glória, Deus nos prova usando meios excepcionais para nos refinar em algo precioso e belo. É isso que o versículo 10 está dizendo. E para que o ouro seja bonito, a prata seja bonito, tem que passar pelo fogo em altíssima temperatura. E é isso que Deus muitas vezes faz com a gente. Em altíssima temperatura. Eu fico pensando na situação da minha sogra. Uma mulher que ama o Senhor desde a sua tenra idade, quando ela se converteu. Ela contou essa história muitas vezes para nós. O pai dela era um homem rude, um homem que a disciplinava. Quando ela chegou em casa dizendo que ela tinha aceitado a Jesus, ela disse que ele deu um pescoção nela, que ela caiu, sabe, por causa disso. Ela amou aquele pai, ela cuidou daquele pai. E hoje está nesse estado. Eu sei que Deus tem um propósito na família. Eu tenho certeza. O pastor Júnior está aí, lembra que eu escrevi no grupo da nossa família alguma coisa nesse sentido. Não escrevi na família da minha esposa para não ofender ninguém. Mas
mostrando isso. Eu tenho certeza que o Senhor está refinando. E eu me lembro de uma das filhas, lendo a Bíblia da mãe, ela lia a Bíblia, ela ia grifando a Bíblia. E a filha pegou a Bíblia para levar no hospital, para ler para a mãe, não é? Mas aí, enquanto ela estava em casa, ela abriu a Bíblia e ela começou a folhear a Bíblia e ler a Bíblia. E lá, de repente, ela está lendo lá e está grifado. Esse é para fulana de tal. E era quem estava lendo a Bíblia. E ela caiu em prantos. Sabe? Deus vai refinando. Para que a gente possa ser pessoa preciosa, pessoa bela, para a glória de Deus. Ele vai fazendo isso. E eu lembrei desse aspecto, 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7, nos diz o seguinte: portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações, elas mostrarão que sua fé é autêntica. Como fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada, e ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Então, meu irmão, aguenta. Se você está sendo provado pelo fogo, que vai deixar a sua fé mais forte, mais bonita, mais bela. As pessoas vão olhar para você e vão ver a pessoa de Jesus nas suas atitudes, na sua ação, na sua maneira de falar. Dê glórias a Deus. Não esperneie, não. Não diga eu não mereço passar por isso. Deus está sendo glorificado. Devemos olhar para isso. Então Deus usa de meios inusitados para nos refinar em algo precioso e belo. Pode ter certeza disso. Versículo 11, Salmo 66. Tu nos prendeste em tua armadilha e colocaste sobre nossas costas o fardo da opressão. Vamos olhar Lamentações 1,13 para a gente poder entender melhor um pouco. Do céu enviou fogo que me queima os ossos, pôs uma armadilha em meu caminho e me fez voltar atrás. Deixou-me devastada, atormentada o dia todo por uma doença. Quem está falando isso é o profeta Jeremias, com relação à situação em que Jerusalém está vivendo. Porque Jerusalém, a capital do povo de Deus, se rebelou contra ele, e Deus está ali refinando aquela cidade, os moradores daquela cidade, para que retorne para o Senhor, para que manifeste a glória dele. Porque Deus formou a nação de Israel através de Abraão, o amigo de Deus, para que essa nação pudesse espelhar e espalhar a glória de Deus. E quando a nação deixou de fazer isso, Deus provou. E a mesma coisa pode acontecer com a gente, pode acontecer conosco. A mesma coisa. Então Deus, ele nos prende na armadilha dele, e ele coloca nas nossas costas o fardo da opressão, para que nós entendamos que não vale a pena se rebelar contra Deus. E qualquer pecado é rebelião contra Deus. Qualquer pecado é rebelião contra Deus. Então ele nos prova de muitos meios para o nosso benefício.
Versículo 12. Permitisse que inimigos nos pisoteassem, passamos pelo fogo e pela água, mas tu nos trouxestes a um lugar de grande fartura. Leia os profetas do Velho Testamento. Os profetas chamando a atenção do povo para retornar para Deus. E o povo se rebelando. E Deus então traz inimigos para ir contra o povo de Deus. A Babilônia, a Assíria, os romanos. A história mostra isso. Esses povos pisotearam a nação de Israel. Eles passaram por aflições, o fogo, a água. Para quê? Para levar o povo ao lugar de grande fartura. Que é lá onde eles estão. Onde esse povo está. É impressionante. Quando a gente passa pelo... tem um vale mais próximo do Rio Jordão. Irmãos, que coisa linda. A agricultura, coisa impressionante. Um país daquele tamanho, proporcionalmente, ele produz mais do que todos os outros países. Impressionante. É uma terra de fartura. Isso é real. Aquilo que Deus disse que estaria levando o povo para uma terra que emana leite e mel, é verdade. É fato. Isso é verdade, não é? Versículo 13. Olhando pelo retrovisor agora. 13, 14 e 15. Agora venho ao teu templo com holocaustos para cumprir os votos que fiz a ti. Sim, os votos sagrados que fiz quando estava em grande aflição. Por isso te apresentarei holocaustos, meus melhores carneiros, com aroma agradável, e um sacrifício de novilhos e cabritos. Vamos lembrar que isso aqui é Velho Testamento. Hoje Deus não exige isso de nós. O que Deus exige de nós é o nosso corpo, como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, a Deus. Romanos capítulo 12. Nos mostra isso. Mas lá no Velho Testamento era isso que acontecia. O salmista que está dizendo, olha, quando ele estava em grande aflição, ele buscou a Deus, ele fez votos a Deus, e ele então agora estava indo ao templo para poder oferecer a Deus aquilo que ele cumpriu. Quando nós aceitamos a Jesus, nós entregamos a nossa vida para Ele. E nós entregamos a nossa vida por completo. O nosso corpo, toda capacidade que Deus deu para que o nosso corpo desenvolvesse toda a inteligência que temos, tudo é de Deus. E agora, Deus espera que cada um de nós possa ofertar diariamente esse corpo, com todo o talento, com todos os dons, com toda a capacitação que Ele nos deu, para Ele, como sacrifício a Ele, para a glória dEle. Ele quer que isso aconteça, que cada um de nós possa fazer isso, não é? Então, a razão da adoração, que ele começa lá no início do Salmo, ela é alicerçada nos grandes feitos de Deus no passado. Ele recorda com gratidão e confiança. Esses feitos de Deus são importantes para nossa segurança, para nossa confiança diante das circunstâncias pelas quais nós passamos. As circunstâncias nem sempre são favoráveis. Muitas vezes elas são difíceis de passarmos por elas. Mas quando nós entregamos a nossa vida
para Deus, para Jesus, quando nos convertemos a Ele, nós temos confiança diante das circunstâncias adversas, contrárias, conflitantes da nossa vida. Nós temos confiança, nós temos segurança, porque Deus está conosco. Ele está passando conosco diante dessas questões todas. Então, diante desses feitos que esse salmo está dizendo com relação a Deus, a mais importante foi o que Deus realizou lá na cruz do Calvário, na pessoa de Jesus Cristo. Porque esse feito garante firmeza para nós, garante segurança para cada um de nós, diante de toda e qualquer circunstância. Se eu e você entendemos a obra que Ele realizou lá na cruz do Calvário, podemos passar por aflições? Podemos. Podemos derramar lágrimas? Podemos. Mas temos a vitória, porque a vitória lá na cruz foi alcançada para nós, para o ser humano, para aquela pessoa que aceita a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E finalmente, princípios para adoração, versículos 16 a 20. Venham e ouçam todos vocês que temem a Deus, e eu lhes contarei o que Ele fez por mim. Pois a Ele clamei por socorro, e o louvei enquanto falava. Se eu não tivesse confessado o pecado em meu coração, o Senhor não teria ouvido. Mas Deus ouviu. Ele atendeu a minha oração. Louvado seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim o seu amor. Então, o que esse texto está dizendo é que a confissão e o temor quanto aos pecados devem preceder a adoração a Deus. Nós devemos chegar diante de Deus reconhecendo quem nós somos. E quantos pecados nós cometemos por dia? Por pensamento, por atitudes, por ações. É por isso que nós devemos buscar a Deus diariamente, falar com Ele, contar para Ele as quedas que tivemos, os erros que cometemos, os pecados que acabamos fazendo. Precisamos confessar a Ele diariamente. Não devemos amontoar pecados. Não devemos deixar que Deus nos coloque com a boca no chão para a gente reconhecer que o que nós estamos fazendo de rebelião contra Ele vai contra a glória dEle e contra nós mesmos. Por isso que o apóstolo João escreveu: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É isso que o salmista aqui está dizendo. Se eu não tivesse confessado o pecado em meu coração, o Senhor não teria ouvido. Mas Deus ouviu. Ele atendeu a minha oração. Louvado seja Deus, que não rejeitou minha oração, nem afastou de mim o seu amor. Meus irmãos, esse salmo é um convite para nós celebrarmos a grandeza de Deus. Vamos celebrá-la. Vamos celebrá-la. Até mesmo na confissão de pecados, até mesmo falando com Deus das nossas fraquezas, dos nossos tombos, dos erros que cometemos.
Ele vai ouvir, Ele vai perdoar e Ele vai purificar. Amém? Senhor Deus e eterno Pai, a Tua palavra é a verdade, ela falou ao nosso coração. O Teu Santo Espírito certamente esteve inquietando a cada um de nós, para que nós saibamos que precisamos celebrar a grandeza Tua, porque a glória Tua, nosso Deus, ela deve ser manifestada pelo Senhor na nossa vida e através da nossa vida. E muitas vezes o Senhor permite que inimigos venham a nos pisotear. Muitas vezes nós passamos pelo fogo e pela água para sermos purificados, como o ouro e a prata, para que a beleza do Senhor seja vista em nós. Então, ó Deus, opere a Tua vontade em nós. Opere, porque nós somos do Senhor, precisamos de Ti, e nós só temos verdadeira alegria quando manifestamos a glória Tua, através dos nossos atos, através da nossa maneira de ser, através do que falamos, do que pensamos, das nossas atitudes. Então, ó Deus, receba esse culto que prestamos a Ti. Leva-nos em paz, guardados pelo Teu grande poder, que vivamos o restante da semana na dependência do Senhor, na confiança em Ti, na segurança Tua, para que as pessoas que nos rodeiam possam saber que existe um Deus verdadeiro e que elas também sejam impactadas como fomos e como tantos outros foram, para que conheçam o Teu Filho Jesus e se tornem filhos do Senhor. Oramos agradecidos, em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém, Pai. Amém. Que Deus abençoe, irmãos. Tenham um restante de semana debaixo da graça poderosa do nosso Deus. Amém? Amém.